Olá, Shalom, Deus abençoe a sua vida. Estou aqui novamente para dividir uma mensagem ao teu coração. O que fazer, qual a direção a ser tomada? Essa é a mensagem que eu quero refletir contigo. No livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 23 e 24, diz: Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao homem que caminha o dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao homem que caminha o dirigir os seus passos. Esta é uma reflexão que nesses dias estamos fazendo e convido você a fazer. São dias em que nós precisamos de direção de Deus para todas as coisas das nossas vidas. São dias que nós precisamos que Deus traga uma clareza maior. Ele acenda a lamparina da sua palavra, do seu Espírito em nossas vidas. O que fazer? Qual a direção a ser tomada? Esta é a mensagem que eu quero dividir contigo, para que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Gaste um tempo agora, pare para ouvir essa mensagem. Tenho certeza que Deus irá abençoá-lo. O que fazer? Qual a direção a ser tomada? Paulo estava vivendo um momento na sua vida, e no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, e versículo 6 em diante, diz: E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O Evangelho, segundo Paulo diria aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, é o poder de Deus. Ele disse ali: Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas receba a vida eterna. Ele diz: Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E diz: É no Evangelho que se revela a justiça de Deus, o quanto Deus é justo. O justo viverá pela fé, ele diz ali. De fé em fé, assim o justo viverá. Mas este mesmo Paulo está passando um momento na sua vida que nos faz refletir nesse tempo que estamos vivendo, em que Paulo está determinado a pregar o Evangelho. Em todo lugar onde ele via uma porta aberta, uma oportunidade de se pregar o Evangelho, eram cidades, eram regiões, eram países que o Evangelho precisava ser proclamado. Paulo era um apóstolo faminto por compartilhar Cristo com os pecadores, com o mundo pagão, com o mundo perdido, com o mundo gentil, com o mundo judeu. Paulo era um homem que queimava de um amor, de uma paixão e também de um chamado tão grande do Espírito de Deus e do próprio Cristo para poder proclamar o Evangelho aos perdidos, aos pecadores. Mas ele está vivendo um momento de impasse em que ele precisava de uma direção precisa de Deus. Mas ele estava tão determinado a fazer naquele momento algumas decisões de pregar o Evangelho em algumas regiões, pensando ele que era a vontade de Deus. Ele estava tão certo de que era a vontade de Deus. Então, primeiro, diz no versículo 6, E percorreram a região frígio-gálata, e tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então não foi demônio, não foi pessoas,
não foi dificuldades naturais ou até mesmo econômicas, né? Não foi impedimentos humanos, não foi impedimentos do reino das trevas, mas o próprio Espírito de Deus. Por que o Espírito de Deus impediu Paulo de pregar ali na região da Ásia? Depois, chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Novamente, ele é impedido pelo Espírito de Deus, que está incumbido de dirigir Paulo, de orientá-lo, de guiar esse homem, desse grande potencial, que um dia foi perseguidor da igreja e agora está servindo o reino de Deus, servindo a Cristo, tem Cristo como seu grande comandante, está cumprindo o chamado de Jesus. Assim, Paulo, mesmo estando caminhando na direção de Deus, na vontade de Deus, ele precisava ser guiado em questões muito básicas para pregar o Evangelho. Quanto mais nós, nos dias que estamos vivendo, precisamos que Deus nos dirija, precisamos obter, alcançar, precisamos buscar, precisamos ter convicção de qual é a direção de Deus para tomar decisões em nossas vidas, desde as pequenas coisas às grandes coisas que nós temos sobre nossa responsabilidade de tomar decisões. Não podemos transferir para ninguém, não podemos transferir para uma outra pessoa, por mais sábia que ela seja, mas Deus não nos vê como ignorantes, ou pelo menos como alguém que deve continuar vivendo no campo da ignorância, no vale da ignorância. Ele nos chamou para um tempo de sabedoria, de revelação, de entendimento, de vivermos na luz da verdade de Cristo, da sua vontade para as nossas vidas. Diz no capítulo 2 de Romanos 12, que nós não devemos nos conformar com o mundo que vivemos, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, aliás, a revelação do entendimento, do nosso entendimento em Cristo, na verdade. E devemos buscar Ele, movido pelas suas misericórdias, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Seja Deus quer que você experimente a vontade dEle na sua vida. Não viva na sua vontade, não viva na vontade das pessoas, refém da vontade das pessoas. Mas o que fazer? Qual direção que devemos tomar? Paulo também teve esses questionamentos. Aqui nós lemos esse texto em que vimos ele exatamente vivendo esse impasse na vida dele. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio do poder de Deus, um homem apaixonado por Jesus, apaixonado pelos perdidos, querendo levar e estender o Evangelho a todos os lugares onde ele via uma porta aberta. Portas estavam abertas para Paulo naquele momento da vida dele, do seu ministério, do seu chamado. Por isso que eu iniciei trazendo esse texto de Jeremias, dizendo, eu sei, Jeremias chegando para ele mesmo, e diante de Deus ele falando, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem o determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Então Jeremias chegou um momento da vida dele que ele entendeu a importância dele tomar decisões, dele não agir pela vontade dele. Ele estava quebrantado, ele estava dependendo de Deus mais do que em outros momentos da sua vida. E ele diz, castiga-me, quer dizer, corrige-me, Senhor, mas não na tua ira, com justa medida, ele diz. Em outras versões diz, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Ou seja, precisamos ser corrigidos por Deus, orientados, instruídos por Ele, todos os dias da nossa vida. Precisamos que o Espírito Santo que está em nós, em todos aqueles que entregaram sua vida a Jesus. O Espírito de Deus está contigo, como estava com Paulo. Mas mesmo assim, como ele, eu e você precisamos aprender a tomar decisões à luz da palavra de Deus e do Espírito de Deus. Porque muitas vezes nós pensaremos estar tomando decisões que Deus aprova, mas são decisões muitas vezes que estão movidas pelas nossas emoções, pela nossa razão, pela influência que o dinheiro tem na nossa vida, a influência que pessoas têm na nossa vida, a opinião delas muitas vezes vai nos afetar e nos tirar para fora ou para longe da direção de Deus nas nossas vidas.
Então esse é um tempo em que nós precisamos, talvez mais do que outro tempo da nossa vida, outro tempo na história da nossa sociedade, do nosso país, a Igreja de Cristo precisa ser guiada pelo Espírito de Deus. Precisa ser orientada por Deus através do seu Espírito e através da sua palavra. Não dá mais para dependermos de que Deus levante alguém em profecia e use sobre nossas vidas. Porque tem coisas que são tão pessoais e particulares, que Deus quer que nós, como disse Jesus lá em Mateus 6, e no versículo 8, 9, ele diz que devemos, ainda antes, ele diz que devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto e orar ao nosso Pai que vem em secreto. Ele irá nos abençoar. Então, amados, há momentos na vida em que nós precisamos saber o que fazer. Qual a direção a seguir, qual direção que nós devemos tomar. Paulo estava vivendo um dos momentos de maiores questionamentos na sua vida. Ele tinha um grande empreendimento na sua vida para realizar. Era estender o reino dos céus, levar os negócios do reino de Deus adiante. E ele precisava fazer isso não na força dele, mas na direção do Espírito Santo. Ele precisava ter uma percepção suficiente para entender qual era a vontade de Deus. Mas ele estava agindo na força dele. Por mais que ele não queria, mas ele estava tentando agir na força dele. E o Espírito Santo teve que impedir ele 1, 2 vezes. E aí então ele viaja. Eles viajaram por praticamente 3 semanas até encontrar a direção de Deus. Quando eles estavam em Troade, repousaram à noite, ali Deus fala com ele, trazendo um sonho ou uma espécie de uma visão. No outro dia que ele compartilha com os demais companheiros de ministério que viajavam com ele, todos chegam a uma conclusão. Talvez estava com ele Timóteo, Silas, Lucas, não sei quantos estavam com ele. Mas todos entram em acordo de entender que Deus estava falando com Paulo a respeito de qual deveria ser a direção que eles deveriam tomar. Então eles viajaram, saíram dali e foram para a Europa. Era um lugar muito mais distante, eles tinham que viajar muito mais tempo. E lá chegaram à cidade de Filipe, aonde tudo começa a mudar. Ali uma igreja vai ser estabelecida, a família de Lídia é a primeira a ser salva. Depois Paulo ora e repreende um demônio de uma pitonisa que adivinhava naquele lugar. Como Paulo iria repreender, iria libertar uma cidade inteira da influência de um espírito de adivinhação, se ele não pudesse ter direção de Deus clara na sua vida do que fazer? Então Deus envia Paulo lá para um lugar mais distante na Europa, em Filipos, e ali Deus usa Paulo. Ali ele sofre uma prisão porque com a libertação dessa menina, ela não tinha mais influência sobre os homens poderosos daquela cidade. E eles não tinham mais o seu, digamos assim, a sua fonte de direção para as suas vidas. Aquele demônio não podia mais enganar aquelas pessoas e dar direções para elas, mas Deus veio àquela cidade, Filipos, para dar direção através do Evangelho, uma direção não apenas momentânea para aquelas pessoas, mas para toda a eternidade. E ali Paulo é preso, Silas é preso, à meia-noite eles oram, adoram a Deus, cantam e celebram a Deus, e Deus traz livramento a eles. A segunda família se converte, a família do carcereiro. E nós, olhando na Bíblia, nós temos uma carta que Paulo escreve aos filipenses, a igreja de Filipe. E Deus usa tremendamente Paulo ali, levanta uma igreja, como em vários lugares na região. Mas ele precisou ter a direção de Deus, de qual era a vontade de Deus, a direção de Deus para aquele momento da sua vida. Assim eu e você, nos dias que estamos vivendo, precisamos da direção de Deus para tudo. Se Paulo precisava para essas coisas tão importantes que era estender o reino de Deus, não precisamos muito mais para as questões naturais, humanas, econômicas, sentimentais, na hora de tomar a decisão com quem iremos casar, na hora de tomar a decisão como lidar com uma crise, um desafio no matrimônio, na família, no casamento, nos negócios. Como vivermos nesse tempo, buscando a direção de Deus, a provisão de Deus. É um tempo que nós precisamos da direção de Deus para todas as coisas nas nossas vidas. E
Paulo então decide ir e obedecer a Deus. Quando ele entende, precisou do conselho de homens, de pessoas que estavam com ele e que entendiam juntos a direção de Deus. E às vezes a gente precisa orar com os nossos familiares, o marido sentar com a esposa com o marido, os dois orarem, sentar com os filhos, procurar ouvir de Deus, ver o que Deus está dirigindo para aquela família. Aqui entendemos que Deus também fecha portas. Não era o diabo fechando a primeira porta que Paulo queria ir, a segunda porta, mas era o próprio Espírito de Deus. Por que Deus fecha a porta? Para nós não entrarmos na porta errada, para nós não tomarmos decisões erradas. Talvez nesse momento, você que está me ouvindo da sua vida, existem portas que têm se fechado e você está chateado. Mas não para orar e buscar com um coração aberto diante de Deus. Senhor, se esta porta fechou, foi o Senhor que permitiu? Se o Senhor permitiu, é porque o Senhor não quer me deixar preso, enclausurado, sem direção na minha vida. Mas talvez o Senhor tenha uma direção melhor. Então, se Deus fecha portas, é lógico que o inimigo também fecha portas, mas precisamos ter certeza se é Deus que permitiu que uma porta se fechasse, né? Então também podemos entender que o inimigo também abre portas, não é só Deus que abre portas. E nós precisamos saber se uma porta que está aberta foi Deus que abriu, se foi o inimigo que abriu, ou se foi a casualidade que abriu. Às vezes as pessoas querendo nos ajudar, elas também nos favorecem. Mas Deus quer que a gente receba esse favor, que a gente entre nesse favor, ou Deus tem um favor ainda maior. Em tudo isso, Ele vai testar o nosso coração, para ver se somos pessoas que tememos a Deus, o quanto tememos a Deus e o quanto buscamos a direção de Deus para as nossas vidas. Então isso nós precisamos ter com certeza, para não pecarmos, para não errarmos, tomando decisões erradas e depois culparmos a Deus. A primeira porta que abre, nós queremos entrar, imaginando que é Deus. Quando o diabo chegou para Jesus no deserto e disse, transforma essas pedras em pão. Porque se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Mas Jesus disse, não só de pão viverá o homem, está escrito, Satanás. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mesmo Jesus estando com fome, ele entendeu que não era aquele momento para ele transformar pedras em pão e saciar a fome do coração, a fome que ele tinha naquele momento. E assim nós também precisamos buscar direções claras e precisas de Deus, que nos tragam paz, que nos tragam segurança, de entendermos que estamos sendo guiados pelo Senhor. Então podemos aqui nos fazer algumas perguntas. Será que o Espírito Santo está nos impedindo de seguir alguma direção nas nossas vidas? Se for por alguma coisa que o Espírito Santo está nos impedindo de seguir nessa direção, de tomar uma decisão, talvez, que nós queremos tomar e não está sendo claro de tomar essa decisão, nós precisamos parar e ver por que o Espírito Santo talvez esteja nos alertando ou impedindo que tomamos uma decisão precipitada, que agimos pelas nossas emoções, né? Então precisamos pensar, ou se algumas coisas até aqui não têm dado certo na nossa vida, na sua vida, né? Seja qual for a situação, precisa parar e ponderar. Será que Deus está comigo nesta situação? Porque se Ele está, não vai haver portas fechadas que Deus não possa abrir. Não vai haver impedimentos que Deus não possa romper. Mas será que eu estou na direção certa? Será que é a vontade de Deus? No Salmo 32, versículo 8 e 9, diz o seguinte, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guardar-te-ei ou guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti, para que se não atirem a ti. Ou seja, o cavalo e a mula são figuras aqui de linguagem que Deus está usando, para que nós não tenhamos um coração duro e insensível para Deus nos guiar e para nós entender qual é a direção de Deus nas nossas vidas. Deus quer nos guiar com os olhos dele, ou seja, os olhos deles podemos dizer que é o Espírito Santo, que abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, nos dá luz da sua palavra
para sabermos qual a direção de Deus para as nossas vidas. A minha mensagem nesse momento é qual a direção a seguir? Que decisão eu devo tomar? É um tempo de reflexão. É um tempo que precisamos buscar a direção de Deus. E Deus é um Pai de amor, um Pai bondoso, que levou seu Filho à cruz no meu lugar, por minha causa, por sua causa, no teu lugar, para hoje nós não tomarmos decisões erradas, nós não tomarmos decisões precipitadas, mas nós agirmos na direção e na dependência do Espírito Santo. Às vezes precisamos gastar mais tempo orando, mas tomar menos decisões erradas, tomar mais decisões acertadas, porque isso vai economizar tempo, isso vai nos levar a aproveitar melhor as oportunidades na vida, isso vai evitar que andemos mais estressados, andemos menos estressados na verdade. Esse é o propósito de Deus, nós caminharmos num caminho de paz. O salmista Davi dizia no Salmo 23, guia-me por veredas de justiça, por amor ao teu nome. Ou seja, não é por nós não merecemos ser guiados por Deus, mas Ele decidiu nos guiar. Enviou o Espírito Santo e nos deu a sua palavra para nós sermos guiados. Luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, Deus nos chamou para caminhar em um caminho de revelação, de entendimento, um caminho de luz. E a palavra de Deus nos ensina a pensar corretamente e tomar decisões corretas. E nós precisamos levar mais a sério a nossa vida perante Deus. E não vivê-la na escuridão, não vivê-la na ignorância, mas vivê-la na sabedoria. Buscarmos a face de Deus para que Ele nos ajude. Então eu oro neste momento, pedindo que o Senhor venha sobre a tua vida, venha sobre o teu coração e traga direção para a sua vida. Traga esclarecimento, traga à luz coisas que estão ocultas, coisas que estão na escuridão na tua vida, que seja um tempo de revelação, de esclarecimento no teu coração, na tua família, coisas que estão confusas, que estão trazendo confusão, divisão, mas seja um tempo de rompimento de Deus na tua vida. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.